Mais um dia que a gente está reunido em nome de Jesus para ouvir as palavras, de Deus nosso Pai, Jesus. Vamos meditar, elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo paz ao mundo, paz para que possamos desfrutar essa encarnação aqui em paz. Que o nosso Pai Nosso possa, com a energia dele, abranger o mundo, abranger a terra, que tanto necessita de paz e de harmonia. Precisa tanto deixar de ser violento, que o homem possa crescer, o homem possa evoluir, porque é isso que Jesus pregou quando esteve na terra. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Parabéns, pode chegar. Bom dia a todos. A casa agradece a presença de cada um de vocês, os encarnados, os desencarnados, todos aqueles que estão na nossa casa no dia de hoje, para que a gente possa trocar uma experiência, trocar algumas ideias, alguns conhecimentos, que sempre é bem-vindo para todos. O que a gente vai falar hoje um pouquinho é sobre, o título é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Isso está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Então a primeira palavra que vem para a gente, é misericordioso. Qual será o significado quando Jesus falou dessa bem-aventurança, O que significaria para nós no dia de hoje essa palavra misericordioso? Nos traz a ideia de compaixão, de piedade. É aquele sentimento de solidariedade, de dor, que nós sentimos quando nós vemos a infelicidade do outro, quando nós vemos que alguém está sofrendo por alguma dificuldade ou algum tipo de tragédia pessoal. É nesse sentido que Jesus quis dizer para a gente, misericordioso, para que tenhamos misericórdia do nosso próximo. É o sentimento de tentar ajudar, fazer alguma coisa pelo próximo, ter compaixão e piedade. Isso é o que a gente possa entender o significado da palavra misericordioso. O próximo tópico fala de perdoai para que Deus vos perdoe. Também para a gente hoje é um tema ainda muito difícil. Nós todos ainda temos muita dificuldade em praticar o perdão. Porque a gente perdoa, mas a gente não esquece, Porque ninguém tem Alzheimer para esquecer. Mas esse perdão que Deus deixou para nós, que Jesus pede para que nós pratiquemos, é que a gente faça de coração. De coração, que a gente procure sempre fazer com que isso aconteça. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão a misericórdia. Perdoar para ser perdoado, ou seja, perdoe no plano material para ser perdoado também no plano espiritual. Ser misericordioso para receber misericórdia. Perdoar para ser perdoado. O tema misericordioso, misericórdia, vai aparecer várias vezes no nosso texto de hoje, tá, gente?
Então, quando ele fala porque para a gente perdoar, para a gente ser perdoado, é porque todos nós conhecemos a lei de causa e efeito. E sabemos que isso faz parte da nossa vida, né? A lei de causa e efeito. Tudo que eu faço, todos os meus atos e as minhas atitudes, vai ser uma causa que vai estar refletindo num efeito. Iremos ter de retorno. Ou seja, tudo aquilo que eu fizer ao meu próximo de bom ou de ruim, eu vou receber também em algum momento. Pode ser nessa encarnação ou encarnações futuras, mas eu vou colher. Colher o quê? Os frutos das minhas atitudes. Então, todo o bem e todo o mal que eu faço irá retornar para mim. A gente ouve às vezes falar que o universo, ele dá, o universo dá de volta, o universo dá, ele não dá de volta, ele devolve. O que você mandou é o que vai voltar para você também. É nesse sentido, então, que a gente vai colher, porque a plantação a gente que escolhe o que queremos plantar, mas na certeza absoluta que iremos recolher, iremos ter que colher. Mas não significa dizer que será na mesma intensidade, na mesma proporção que eu fiz, mas haverá o retorno. Então, por que Deus ou Jesus disse isso pra gente, né? Que tudo que a gente fizer de bom ou de ruim, a gente vai colher. A gente vai voltar pra gente. Mas então, por que ele diz que não vai ser na mesma proporção? Se eu faço muito mal, eu vou receber de volta, eu vou ter que colher 100% da maldade que eu cometi, assim como a bondade também. Então ele está dizendo, por que a gente não vai receber de volta na mesma proporção? Porque Deus é um Deus de amor, de misericórdia. Se eu faço um mal muito grande, não receberei de volta na mesma proporção que eu provoquei, mas sim apenas o suficiente para que eu aprenda. Eu faço um mal muito grande, aí na hora que eu tenho que colher o mal que eu plantei, o mal que eu fiz, eu vou receber, eu vou passar por essa situação, mas de acordo com o que eu consegui aprender com isso. No momento que eu conseguir aprender, e o principal, que eu consiga me melhorar das atitudes erradas que eu cometi, aquela sentença minha já está concluída, porque eu fiz o mal, eu senti na pele, eu senti na convivência o quanto que eu fiz, o quanto que eu prejudiquei o meu próximo. E eu aprendi, poxa vida, é uma atitude, é um ato que não é legal a gente fazer, porque eu não gostaria que fosse feito comigo. Mas qual é a oportunidade que Deus misericordioso tem com todos os seus filhos? É somente o aprendizado. Se a gente for colocar na prática, no nosso dia a dia, na escola, quando há a necessidade de repetir algumas matérias ou repetir algum ano, o aluno não volta todinho atrás. Ele volta, se for questões de faculdade, ele vai refazer só aquelas matérias que ele não conseguiu. O ano vai continuar para ele. Ele vai, volta, faz aquela pendência, fez aquela pendência, ele vai para frente. Então, nessa situação que Deus é misericordioso com todos nós. Porque nós vamos colher sim, vamos passar por esse processo de novo até a gente aprender e o principal, não repetir o erro, né? É através disso, eu aprender, eu me modificar, que eu sigo para o Pai. Se eu não consigo ser misericordioso com o meu próximo, como é que eu posso esperar que Deus seja misericordioso comigo? Não apenas Deus, mas também todas as pessoas que comigo convivem. E é muito difícil, é muito fácil falar, mas praticar é muito difícil, E para todos, independente de achar que já está no caminho da espiritualidade, achar que já é uma pessoa espírita, que já tem esse conhecimento. Porque entre saber e praticar é um caminho bem longo. Mas é o único caminho que nos edifica. É a gente insistir, a gente ter consciência do erro cometido, da frequência com a qual a gente comete esses mesmos erros,
Porque chega uma época da vida da gente que parece que é rotina, parece que é normal. A gente acaba absorvendo isso como se fosse normal. Eu erro, o outro erra, todo mundo erra, eu erro também. Eu sei que eu estou falhando, mas o outro também falha. E é nessa situação que a gente vê o quanto é difícil, mas o quanto nos é dado várias oportunidades. Nessa encarnação, nas próximas. O importante é a gente ter consciência. Somos todos imperfeitos. Quem de nós pode dizer que não erra? Precisamos sempre nos colocar na condição do outro, porque nós sempre precisamos do outro e vivemos em sociedade. Já é o propósito desse, né? Da gente viver em sociedade. A gente não vive só com aqueles que a gente escolhe, a gente não vive só com o que a gente acha ou acredita que é o bem ou que é o melhor. A gente convive em sociedade com o que agrada e o que desagrada, para que a gente possa ter um nivelamento, para que a gente possa sempre aprender com os erros, principalmente com os erros. A gente aprende muito mais quando a gente aceita um erro da gente e tenta se melhorar. Se eu não souber olhar o outro com misericórdia, compreensão e entendimento, muito dificilmente o outro me olhará dessa forma também. Porque às vezes a gente acha que é só a gente, né, que tem que ser misericordioso, que o outro não é, que o outro... A gente sempre espera o recíproco, né? Mas a gente não sabe qual é o grau de evolução que o outro está, qual é o grau de entendimento que o outro já tem por determinadas situações. A minha dor, eu sempre acho que é a maior dor de todo mundo. Eu nem paro para pensar que, às vezes, a dor do outro, para mim, é insignificante, mas está doendo no outro. O outro que está passando por aquela situação. Pode ser que, se eu passar pela mesma situação, possa ser que não doa tanto, possa ser que em mim eu não tenha tanta dificuldade, mas o outro está tendo dificuldade naquele momento. E é nessa hora que Deus, que Jesus nos fala, né, da misericórdia, da compreensão, do entendimento. A misericórdia é um complemento da doçura. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Esse esquecimento significa o quê? Então, quando a gente fala, né, que a gente tem que perdoar e a gente tem que procurar esquecer por completo é muito difícil. Mas quando a gente acredita que a gente já conseguiu perdoar, está dizendo no sentido de a gente não guardar o ódio, não guardar mágoa, não guardar rancor. E no futuro ficará até com essa atitude, pois perceberá que houve evolução. Então, quando a gente conseguir já não guardar ódio, não guardar mágoa, não guardar rancor daquele que nos ofendeu, daquele que nos magoou, a gente vai se sentir um pouquinho mais seguro, a gente vai se sentir um pouquinho mais feliz, porque é sinal que eu estou mudando. Porque o que incomoda mais na gente do outro é o que mais eu preciso trabalhar em mim. Porque se ainda está incomodando, está faltando entendimento da minha parte. E volto a dizer, não é fácil. Não é fácil para ninguém. E aquele que ofende ainda está em débito com a lei de Deus. Ainda é um doente na alma. Aquele que perdoa já está no caminho da evolução, no caminho do bem, já é uma pessoa melhor. Quando a gente já tem essa noção, né, de que perdoar a gente tenta, esquecer é mais difícil. Mas se eu já consigo perceber que se eu conseguir conviver com esse próximo, sem guardar ódio, sem guardar raiva, sem guardar rancor, se eu puder cumprimentar, se eu puder conviver no mesmo lugar que essa pessoa, eu já estou tendo um grau de entendimento. Eu já consigo perceber que eu estou trabalhando isso dentro de mim. O próximo, ele vai trabalhar no momento que ele perceber. E quando aqui mesmo diz, né? Quem de nós não erra? Quem de nós ainda não comete esses equívocos, né? Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus responde: Eu não vos digo até 7 vezes,
mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar sem limite. Não limites, temos que perdoar sempre, pois por isso é sinal de evolução, de querer se aproximar de Deus. Estamos sempre falando do perdão. Qual será a nossa grande meta com esse tema do perdão, de perdoar? Então aqui é uma reflexão para a gente, né? O nosso tema é misericórdia, ser misericordioso, né? Mas quando a gente fala de praticar o perdão, né? A gente ouve muito falar, né? Temos que praticar o perdão, temos que perdoar, temos que colocar isso em prática no nosso dia a dia. Mas perante Deus, perante Jesus, será que essa é a nossa meta? Perdoar? Somente perdoar? Perdoar já é muito difícil. Imagina a gente imaginar que além da gente perdoar, existe mais uma meta que devemos alcançar. A nossa grande meta é nós não nos ofendermos. Quando isso alcançarmos, não haverá ofensa, não haverá necessidade do perdão. Então, quando a gente conseguir, né, essa meta tão desejada, né, que a gente conseguir que o mal que o outro nos fez não nos atinja, quando a gente estiver num grau de evolução tão alto, tão grande, que a gente perceber que a pessoa tentou nos ofender, mas não atingiu. Quando a gente parar para perceber, peraí, a pessoa está falando, a pessoa está ofendendo, quem está ofendendo? É a pessoa. Eu tenho a liberdade de não me ofender, de não deixar com que aquelas palavras, aquelas atitudes, aqueles atos entrem em mim, consiga me perturbar, porque ao momento que a pessoa me ofende, à medida que a pessoa ultrapassa os limites, essa ofensa que veio para mim, esse limite que foi ultrapassado para a minha pessoa, é isso que eu tenho que trabalhar em mim, para que eu não permita mais. Peraí, isso aí é a opinião dele, isso aí é ele que está falando, isso aí é ele que está dizendo, deixa ele com a opinião dele. Ele falou tudo que ele quis? Ótimo, parabéns para ele. Mas não vai me atingir, não vai conseguir, como a gente fala, né, estragar meu dia. É essa a meta que Jesus, que Deus espera de todos nós. É essa a grande evolução. Qual é a grande evolução? É a gente não precisar perdoar. A partir do momento que eu não precisar perdoar o que o outro fez, foi o outro que fez, não fui eu. Por que eu tenho que carregar essa culpa junto com o outro? Porque a salvação da gente é individual. Eu não vou responder pelo erro do outro. Eu só vou responder pelos meus erros. Então, por que eu tenho que carregar uma coisa que foi o outro quem fez? E a gente se magoa, a gente espera que o outro venha se desculpar, a gente espera isso, aquilo outro. Mas não é porque a gente quer perdoar. É porque o orgulho da gente está falando mais alto. Não é simplesmente o perdão que a gente está querendo praticar quando a gente assim age. A gente não, ele vai ter que se humilhar. Ele vai ter que vir aqui e retratar tudo o que ele falou. E alto e em bom tom, para que todos ouçam o quanto eu sou superior a ele. O quanto o meu orgulho ainda fala mais alto. Então é nesse sentido do perdão. Praticar o perdão já é um avanço. E quando a gente conseguir essa meta então, né? De a gente não se lambuzar, da gente não deixar penetrar na gente a maldade que o outro fez, a maldade é só dele, não é mais nossa. Então a gente não vai ter nem esse desgaste de ter que perdoar. A gente vai se libertar porque não nos atingiu. Só perdoa quem se ofende. Só perdoa quem se magoa. Se eu não me ofendo mais, se eu não me magoo mais, é sinal que eu já tenho um grau de compreensão e entendimento. Pois se eu não me deixo atingir, não precisarei perdoar. Por isso que Deus e Jesus jamais se magoaram conosco, pois eles já são tão evoluídos que entendiam a nossa pequenez, o nosso momento. Por isso que Deus e Jesus, ele antes de julgar a gente, será que perdoa, não perdoa? Será que está no momento, não está no momento? Jesus já sabe o quanto nós ainda somos imperfeitos, enquanto nós ainda estamos em busca desse entendimento, né?
Por isso que ele diz isso pra gente. Consegue perdoar, já está na evolução. O próximo passo é não ter necessidade de perdoar, se libertar disso. Por isso que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Já Jesus já estava mostrando para nós que ele já estava, nem precisou ele perdoar, que não tinha atingido ele o que nós, a humanidade, fez. Perdão é libertador, pois vou me importar com o que realmente importa, o que é o meu melhoramento espiritual. Enquanto eu estou preocupada em perdoar, eu estou deixando de fazer a minha evolução, não deixar que eu precise perdoar, fazer com que isso não me atinja. Perdão é um ato de bom senso, de inteligência e de compreensão, porque às vezes o ofensor está dando o seu melhor. Às vezes a gente para julgar o outro, né? Mas às vezes é só o que ele tem para oferecer, naquele momento. É só aquelas palavras doentias, aquelas palavras que acha que ele vai se sentir melhor do que aquela pessoa que está ouvindo. Imagina quando ele perceber que ele está falando só para ele, que não está mais nos atingindo. Preciso perdoar, pois eu preciso ser feliz e seguir adiante. Aí vem assim uma terapia do perdão, né? A primeira meta é eu conseguir perdoar, e quando eu conseguir perdoar, eu já vou ter avançado. Então já não vai me atingir mais, o problema é da outra pessoa. Mas se eu ainda não consigo, existem duas terapias do perdão. A primeira terapia é durante um mês, pegarmos uma folha de sulfite em branco, toda noite preencher essa folha frente e verso. Eu me perdoo, eu perdoo, se for a situação colocar o nome da pessoa, se for encarnado ou desencarnado. Durante um mês fazer essa terapia. Eu me perdoo e eu perdoo o próximo que precisa do meu perdão. Frente e verso. Passados 30 dias, a gente já vai sentir que aquilo não mais nos atinge. Porém, um detalhe, esse perdão que a gente está escrevendo tem que vir do coração, não é algo mecânico. Não é algo mecânico que eu vou lá, escrevo, já fiz, tá pronto. Não. Cada palavra, cada gesto que a gente estiver colocando naquela folha, aquele perdão tem que vir do nosso coração. Depois de 30 dias, aquela pessoa ou você mesmo já vai se sentir melhor. Essa é uma situação. O outro perdão, a outra terapia do perdão que também funciona, é toda noite antes de se deitar, fazer as suas orações costumeiras e em pensamento abraçar aquela pessoa que precisa do seu perdão. Dizem, quem já tentou fazer, que pelo menos as 15 ou as primeiras 20 vezes que a gente tentar no pensamento abraçar essa pessoa, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Mas a gente vai insistir. A partir da 20ª vez que a gente tentar em oração abraçar essa pessoa que precisa do nosso perdão, ou até mesmo que essa pessoa nos perdoe, essa oração, esse pedido vai vir tão forte do coração da gente, que tanto Jesus quanto Deus ou os anjos protetores irão levar essa mensagem adiante. Esse amor, ele vai se materializar. Essa oração, esse pedido vai ser tão forte vindo do seu coração que você vai conseguir perdoar aquela pessoa, você vai conseguir o perdão daquela pessoa. Às vezes essa pessoa nem está mais próximo de você, já mora em outro lugar ou já está no plano espiritual, mas ela vai receber. Deus vai fazer com que essa pessoa receba essa sua intenção, se vier do seu coração. Aí sim, aí você já vai conseguir não se envolver mais ao ponto de ter que perdoar alguém, porque você já fez essa terapia dentro de você e você já conseguiu fazer esses pedidos do seu coração.
E isso vai se materializando. Quando a pessoa vier te ofender, vier te magoar, você já vai ter esse bloqueio. Você fala, poxa vida, não preciso me acorrentar a isso. Eu preciso ser feliz. E faz a oração e a vida que segue. É essa a grande meta da gente. Não precisar perdoar ninguém. Com o passar do tempo fazendo isso, conseguirá até presencialmente, se possível for, praticar esse ato do abraço, sem mágoa, e o perdão do coração acontecerá. Essa é a etapa, né? Misericórdia, perdão. O próximo assunto do nosso livro do Evangelho, ele está dizendo aqui que é para a gente procurar se reconciliar com os nossos adversários. Reconcilia-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, para que não se sinta aprisionado. Aqui já é uma dica do perdão também, né? Para que a gente consiga se reconciliar o mais rápido possível, que é libertador. Eu não tenho mais aquela dívida, eu não tenho mais aquela preocupação comigo. O que Jesus quis dizer, enquanto estáis com ele no caminho, está se referindo enquanto estamos na mesma reencarnação, junto com o nosso desafeto, pois sabemos que somos espíritos eternos e que reencontraremos em próximas reencarnações, inúmeras vezes, mas não temos a certeza que reencarnaremos juntos na próxima. Então, não esperar para resolver em um segundo momento, pois não sabemos quando isso será. E o que Jesus quis dizer com não se sinta aprisionado? Será que é uma prisão física que Jesus estava dizendo para nós? Não. Ele quis dizer, na verdade, é que não fique preso à dor, ao sofrimento, por não praticar o perdão e reconciliar-te. A falta do perdão nos aprisiona. Não conseguimos caminhar, evoluir, não conseguimos a nossa meta, que é evoluir para a perfeição. Ao tal ponto da gente não precisar mais perdoar. Temos que perdoar, sanar todo o mal que fizemos para que estejamos quites com as leis de Deus. É um sério engano acreditar que com a morte acaba tudo. Não perdoei e vai ficar aqui no plano terrestre, pois os nossos adversários nos perseguirão, estando encarnado ou desencarnado. O melhor é sempre perdoar para não transformar em vingança. Então, enquanto nós estamos juntos, convivendo nessa reencarnação, vai saber quantas reencarnações nós já passamos por esses momentos e não perdoamos. Aí volta de novo. Vamos conviver mais um pouquinho. Agora vai. Não deu certo. Não foi dessa vez. Vai na próxima de novo. Porque hoje é mãe e filha, na outra era filha e mãe, era tia. A gente não sabe como nós temos que viver em sociedade para praticar as tendências que nós mesmos deixamos. Então ele está dizendo aqui que quanto antes a gente conseguir se reconciliar, quanto antes a gente conseguir praticar o perdão, é libertador dessa encarnação e das próximas. E sem contar o exemplo que a gente vai deixando para aqueles que se espelham na gente também, que é outro grande compromisso que todos nós assumimos, né? Porque sempre tem alguém te observando, sempre tem alguém te olhando. E às vezes é você mesmo que não quer nem enxergar o que você é. A gente põe a máscarazinha lá, não quero ver, não quero enxergar, não é comigo, depois eu vejo, depois eu resolvo. E não, tanto Deus quanto Jesus está dizendo pra gente, o momento é agora, é oportuno, porque se a gente conseguir se reconciliar agora com o nosso adversário, futuramente não teremos a necessidade deles vir nos procurar, porque vira uma vingança, às vezes uma questão de ciúmes, às vezes uma questão mal resolvida em outras vidas, às vezes um mal muito grande que nós fizemos para eles ou eles fizeram para a gente e que não foi resolvido. E esse ódio, a gente sabe que vira vingança. E o ódio, quando vira vingança, é muito triste. É muito mais difícil para ser resolvido. Mas por que será então que Deus permite
que isso aconteça, né? Um Deus misericordioso, um Deus que prega o perdão, um Deus que nos incentiva a cumprir essa meta. Mas então, por que será que Deus permite que tudo isso aconteça? Deus permite, pois a reencarnação é sempre uma oportunidade para a prática do perdão. Se assim não fazemos, carregamos esse débito com a gente. E quando passamos para o processo de obsessão, na maioria das vezes é a cobrança de dívidas de outras reencarnações. Possivelmente, se passo por dores e sofrimentos, já causei isso para algum outro irmão. É um aprendizado. Até se eu fui a vítima, olha o que o livro do Evangelho nos diz. Até se eu fui a vítima, devo ou deveria perdoar, pois faltei com a indulgência, caridade e compreender. Se assim eu não fiz, eu não faço e estou deixando prevalecer o orgulho. A gente acabou de comentar isso, né? Às vezes a gente acha, né, na situação de uma ofensa, de uma coisa desse tipo, eu sou a vítima, ele me ofendeu, ele tem que me pedir desculpa, né? Assim que a gente pensa no plano material. Mas quando a gente assim pensa ainda, a gente está deixando o nosso orgulho prevalecer. O nosso orgulho não é questão de perdoar, é questão que eu sou superior, eu mereço que ele venha se desculpar. Então, quando a gente assim pensa, a gente está deixando de praticar a misericórdia, a gente está deixando de praticar a indulgência e a caridade. A indulgência, quando alguém vem falar para algum erro ou alguma coisa cometida pelos nossos filhos ou pelos nossos mais próximos, a gente aceita o erro que ele cometeu, mas rapidinho a gente mostra as qualidades que ele tem também. Isso se for meu filho, isso se for alguém muito próximo a mim. Poxa vida, ele fez isso, né? Que deslize dele, que situação, né? Nossa, ele teve coragem de falar isso pra você, mas você sabe que ele faz caridade, mas você sabe que não sei o quê. A gente sempre tenta consertar, a gente está praticando a indulgência, a gente está vendo o que aquele ser tem de bom quando é próximo da gente. Quando não é próximo da gente, se a pessoa aponta um defeito, a gente aponta 2. Se a pessoa fala de 2 pessoas mal, eu falo de 3 pessoas, porque eu não pratico a indulgência, eu não pratico a caridade. Quem faz isso? Todos nós, todos, porque nós todos ainda somos imperfeitos. E Deus, Jesus, sabe o quanto ainda somos imperfeitos, o quanto ainda estamos nesse aprendizado. Perdoando hoje, eu terei um amigo no futuro, ou ao contrário, teremos um inimigo, um adversário. Aí vem aquele outro tópico aqui, né? O sacrifício mais agradável a Deus. Qual será o sacrifício que a gente faz, que a gente mais conseguiria se aproximar, que a gente conseguiria mais agradar a Deus? É o sacrifício do nosso próprio ressentimento, ou seja, através do ato de humildade, de amor e de renúncia. Eu vou deixar de lado aquele meu ressentimento, aquela minha mágoa, aquele meu rancor para perdoar, para me reconciliar. Então, é esse sacrifício que Deus quer que façamos, o sacrifício do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, ainda em prol do amor, da caridade, da união, da fraternidade. Então Jesus diz, antes de se apresentar a Deus para ser perdoado, já que queremos o perdão de Deus, precisamos ter perdoado, e que se cometeu alguma injustiça contra um de seus irmãos, é preciso reparar. Então, eu não preciso apenas perdoar caso ele tenha feito algo de ruim, mas pode ter sido o inverso, pode ter sido eu que tenha feito alguma coisa contra o meu irmão. Então, cabe a mim, não o perdão, mas sim reparar o meu erro. Só depois de reparar o meu erro, ou perdoar, só aí estarei de coração puro, pronto para receber o perdão de Deus.
Quando Jesus, na época, falou de sacrifício, eram aceitas oferendas materiais que eram ofertadas nos templos. Quando Jesus falou disso, né, quando houve essa situação, qual o sacrifício maior que agrada a Deus? Na época que Jesus aqui esteve, estava muito relacionado ainda à matéria. Então as pessoas achavam que se elas fossem aos templos e levassem tudo que ela pudesse doar de matéria, era isso que estaria agradando a Deus. Mas hoje, como já somos considerados um pouquinho mais evoluídos, a gente já consegue entender que não é só a matéria. A matéria é segundo plano. O primeiro plano é a gente perdoar, a gente praticar a caridade. Mas hoje a nossa oferenda é espiritual, uma prece, uma oração, uma atitude de bondade. Tudo isso é agradável a Deus, quando eu estou de coração puro, sincero, buscando crescer e evoluir. Vou sacrificar tudo que ainda tenho, o orgulho, o egoísmo, a mágoa. Vou sacrificar diariamente para que em minha prece, meu pensamento seja verdadeiro, para que eu alcance Deus e a espiritualidade amiga, para que ela venha em meu auxílio. Então a gente ainda sabe, né? Como é fácil falar, né? Como é fácil dizer. Mas para todos nós, a prática ainda é muito difícil. Jesus diz: o que ainda nos deixa cego nesse sentido é o orgulho. Esse sim, nós praticamos, e esse defeito é o contrário à caridade. Porque a caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, contrário ao bom senso. Você é caridoso ou você é orgulhoso? Jesus diz: devemos combater o orgulho, pois ele é o principal obstáculo do progresso. Não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, Jesus já deixa isso pra gente, né? Se você se acha que você já está num grau de evolução tão grande, né? Nós não conseguimos julgar ninguém. E nós julgamos isso com maior frequência. O julgamento, ele deve ser reprimido. Aí vem essa pergunta, né? A gente julga com a maior facilidade, mas será que o julgamento deve ser reprimido? Não devemos julgar em nenhuma situação? Não, não é isso que Deus deixou pra gente, não é isso que Jesus quer que a gente entenda sobre o julgamento ao próximo. Ou, em algum momento, pode ser utilizado o julgamento? Julgar é avaliar as pessoas ou as coisas. Tem julgamentos que buscam reprimir o mal. Esse julgamento, ele é saudável, ele é necessário. Leis da humanidade é necessária, pois para o certo do errado, julgar não é condenar, e sim avaliar. Nas nossas leis terrestres, nas nossas leis em sociedade, o julgamento, ele é bem-vindo, porque você está mostrando para a pessoa onde ela errou, imaginando que a pessoa vai se melhorar. Julgar não é sacrificar, não é condenar. Reprimir o mal ajuda-nos no progresso da humanidade. Isso é um julgamento positivo. O julgamento deve ser feito sempre com amor. Os pais, a família, podem julgar o ato dos seus, mostrando o erro e indicando o acerto. Quando a gente julga os filhos da gente ou os mais próximos, se a gente está fazendo esse julgamento com amor, é bem-vindo, porque você vai conseguir, através daquele julgamento, mostrar o erro e mostrar o caminho para o acerto. O que devemos cuidar para que o nosso julgamento não seja para diminuir o próximo, um julgamento negativo. Pois todo julgamento que eu fizer ao próximo será feito comigo também. A mesma hora que eu acho que eu tenho o direito de julgar,
eu também serei julgada. E aqui ele mostra uma passagem da Bíblia, né? Quando eles trouxeram a mulher adúltera para Jesus, naquela época, quando alguém era pego em adultério, a pessoa era apedrejada em praça pública. Aí vieram para perguntar para Jesus, essa pessoa aqui foi pega em adultério, e pelas leis de Moisés, ela tem que ser sacrificada a pedradas. Aí o que Jesus entendeu? Que aqueles fariseus que trouxeram essa mulher até ele, né? Essa parábola, essa passagem, nos mostra nós nos dias de hoje. Trouxe essa mulher até ele para ver qual era a atitude de Jesus. Moisés manda apedrejar. Quero só ver se Jesus vai confirmar ou ele vai contradizer com as leis de Moisés. Porque ele diz que ele não veio para modificar as leis, ele veio para praticar o amor. Agora vamos ver o que ele vai ter de atitude com essa mulher. Todas as pessoas já estavam em volta dela, cada qual com a sua pedra. Jesus simplesmente diz: quem não tiver pecado nenhum, atire a primeira pedra. Então ele não foi contra as leis de Moisés. Ele simplesmente praticou o amor e mostrou para as pessoas que todos nós somos suscetíveis a erros. E para ela, Jesus pediu que ela se arrependesse dos erros cometidos e que ela seguisse a sua vida em paz, não errando mais. E não é bem isso que a gente faz no nosso dia a dia, né? Quando a gente está julgando alguém, geralmente a gente já julga e condena, já pendura de cabeça para baixo, né? A gente nem espera para ouvir, a gente nem para pensar qual é o grau de evolução que aquela pessoa está, qual é o grau de entendimento que ela tem, quantas encarnações, se eu já sou mais evoluída espiritualmente ou não. Simplesmente a gente julga e condena. E não é essa a lei do amor, não é isso que nós viemos para praticar. Podemos julgar sim, quando for por amor, quando for um negócio correto, quando for um negócio que mais pessoas apoiam o seu procedimento, o erro que você está vendo. Mas a gente não pode imaginar que nós não erramos, que nós não pecamos também. Jesus julgou, mas não a condenou, deu-lhe outra chance. Mudar, fazer diferente. Cometemos grandes equívocos quando julgamos pelas aparências, pelo que vemos ou sabemos, ou seja, julgar de forma precipitada. Ouvimos uma determinada informação e já julgamos, já criamos uma ideia. A pessoa não deve ser julgada só pelo ato. A pessoa é um espírito imortal, a pessoa tem uma história de vida, não sabemos o que levou a pessoa a agir daquela forma, não sabemos se faz um esforço enorme para ser diferente, não sabemos como foi a sua educação, a sua infância, o amor que recebeu ou deixou de receber. Nós nunca saberemos tudo da pessoa que julgamos, mesmo que eu ache que sei tudo. Mas como essa pessoa foi em outras vidas, ou o que ela fez, ou o que ela passou, só Deus conhece a todos os seus filhos. Só Deus pode julgar. Precisamos nos olhar para o próximo. Quando a gente tem essa atitude de julgar, a gente já não está perdoando. Nós já não estamos sendo caridosos. Nós estamos praticando o orgulho da gente, que nos mostra ser melhor que o próximo. Mas tem todas essas reflexões, né? A gente nem se conhece. Nós não sabemos nem quem somos, do que somos capazes de fazer. Nós não sabemos. Só quem conhece realmente quem nós somos hoje, ou quem nós fomos em outras vidas, é Deus. E a gente parte para o julgamento e seja o que Deus quiser, né? E às vezes, na maioria das vezes, a pessoa demonstra ser, e nem sempre o que ela demonstra ela é. Ela pode ser melhor, ou ela pode ser bem pior. E que não cabe a nós o julgamento. Só Deus conhece todos os seus filhos. Só Deus pode julgar. Precisamos nos olhar e olhar o próximo com misericórdia. O Evangelho, ele é para ela. O Evangelho
se conhecer, admitir o quanto ainda somos imperfeitos. Nós estamos trabalhando para se melhorar. O próximo também, tudo no seu tempo. O melhor ensinamento é o exemplo, e é esse que transforma, é esse que modifica, não palavras. Devemos sempre usar a misericórdia, praticar o perdão, colocar isso na nossa vida como frequência, né? Para que a gente possa atingir essa meta de não precisar mais perdoar, porque não vai mais nos atingir. Antes de julgar, perceber o que não vai nos modificar. O julgamento positivo e por amor aos próximos é sempre muito bem-vindo, desde que você dê o exemplo. Desde que você não esteja praticando o seu orgulho, e sim a sua indulgência e a sua caridade. Que a gente possa ter contribuído mais um pouquinho para que a gente consiga colocar o Evangelho de Jesus em prática no nosso dia a dia. Eu respondo por mim. E os meus atos, os meus exemplos é que pode modificar o outro, se o outro assim estiver já nesse grau de entendimento e nesse grau de evolução. Não cabe a nós, cabe simplesmente a Deus, nosso Pai. Que assim seja. Vamos fluidificar estas águas, pedindo a Deus Pai que elas se tornem o remédio necessário para o nosso corpo, para a nossa alma. Então, que a energia dos nossos mestres possa estar aqui sendo jogada em cima de cada copinho desse, cada água, e fluidificando, transformando no remédio certo. Que a luz de Deus esteja presente. Que assim seja. seja. Que assim seja. Então tá bom. Vamos cantar quanta luz? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que assim seja, Pai. Que assim está encerrado. Vamos tomar a nossa linha.